E aí, Lucas, aqui. Só imagina, você levava uma vida comum como cidadão japonês, mas certo dia você foi invocado como herói para outro mundo. Entretanto, por conta da sua aparência, a deusa não te aceita como herói. Agora você está livre para se aventurar por esse novo mundo. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime Tsukiga Michibiku Isekai. O anime começa com Makoto fazendo seu treinamento de arco e flecha. Ele volta para casa, toma um banho e se prepara para ler o novo livro do seu pai, quando do nada ele foi teletransportado para outro espaço. Tsukuyomi veio para transformar ele em um herói e entregá-lo para uma deusa de outro mundo. Tsukuyomi explica que os pais dele vieram de outro mundo por meio de um pacto feito com uma deusa. Por esse motivo eles prometeram para essa deusa que dariam para ela o que é mais importante para eles. Caso Makoto recuse, uma de suas irmãs irá no lugar dele. Não tendo escolha, o garoto aceita ir para o outro mundo. Tsukuyomi o presenteia dando o máximo de poder que ele consegue. O corpo do Makoto começa a desaparecer e ele é teletransportado para onde a deusa. Ela fala que demônios e espíritos malignos estão causando caos naquele mundo. Mas quando a deusa vê o Makoto, ela começa a rir dizendo que ele é muito feio e não serve para ser um herói. Uma imundice como ele deve ficar nos confins do seu mundo. O único poder que ela deu para ele foi uma habilidade de comunicação. A deusa o joga para o seu mundo. Enquanto caía, ele foi parado pelo Tsukuyomi. O mesmo conta que nesse mundo ele possui um grande poder, porque ele está livre da pressão que a Terra colocava no seu corpo. E como a deusa o privou do seu papel como herói, ele está livre para se aventurar nesse novo mundo. Tsukuyomi usou o resto da sua energia para se comunicar com Makoto. Então ele desaparece para entrar em um sono por centenas de anos. O prota anda por 3 dias e não encontra nada naquele mundo, até que ele escuta um pedido de ajuda. Makoto corre até lá e se depara com uma orc sendo atacada por um cachorro monstro de 2 cabeças. A criatura dá vários ataques contra Makoto, mas o prota vai avançando e se desviando. Ele contra-ataca com uma voadora que atravessa a criatura. A orc fica impressionada com seu poder. Makoto vai até a orc e pergunta se ela sabe onde ele pode encontrar outras pessoas. A orc avisa que não há humanos naquela região. Aquele lugar fica na extremidade do mundo. A orc se apresenta como Ema e conta que nos últimos anos a sua aldeia está envolta por uma névoa densa. Por essa razão, as plantações pararam de gerar frutos. Ela estava indo se oferecer como sacrifício para o dragão, para diminuir a densidade da névoa na sua vila. Mas como Makoto está perdido e faminto, ela leva ele até sua vila. O prota vê a Ema usando magia e pede para ela ensiná-lo. Ela recita o encantamento de magia de fogo e pede para ele tentar usar. Makoto recita o encantamento e consegue usar aquela magia. Quando ele lança, mesmo sendo a magia básica, teve um grande poder destrutivo. Ema fica impressionada novamente e vai buscar um pergaminho para medir o nível dele, mas inesperadamente o teste do Makoto aponta que ele é apenas nível 1. Como agradecimento por ter aprendido várias magias com a Ema, ele deixa uma carta avisando que vai resolver o problema com o dragão. No caminho, Makoto resolve praticar para ficar preparado caso precise lutar. Ele usa magia de fogo e manipula a mana para a magia tomar a forma de um arco. Usando um portão de templo como alvo, ele dispara uma flecha flamejante que causa uma grande explosão. Ele vai até o portão do templo e descobre que o seu ataque eliminou vários demônios. Não demora muito e o dragão aparece. A criatura dá várias investidas contra ele, mas o prota consegue se desviar. Ele ativa a habilidade que ganhou do Tsukuyomi para localizar o dragão. Em seguida, ele conjura a magia de fogo e lança vários ataques até atingir a criatura. O dragão fica surpreso que ele foi ferido porque ele tem resistência a fogo. A criatura ataca com magia de ilusão. Na ilusão, a garota que ele gosta se declara para ele, mas o Makoto percebe que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Ele compreende mais ou menos como funciona o poder que recebeu do Tsukuyomi. Com isso, ele destrói o ataque ilusório do dragão. Após ver as lembranças do Makoto, o dragão percebe que ele veio de outro mundo e sugere fechar um pacto com ele. Nesse pacto, ambas as partes ganham poderes relativos às habilidades um do outro. O prota aceita fechar o pacto. O poder do Makoto é tão grande que ele fica com 80% do pacto, se transformando basicamente em um pacto de mestre e servo. Com o pacto fechado, o dragão se transforma em uma linda garota. Ela conta pra ele que no pacto a criatura com o menor poder assume a aparência da dominante. A garota chama ele para entrar em um subespaço criado pela sua habilidade. Shin fica surpresa em ver como seu subespaço mudou drasticamente após o pacto. Aquele lugar
deveria ser um local escuro e vazio. Makoto nota que naquele subespaço tem vários animais, frutas e plantas que ele conhece. Ele pergunta pra Shin se ela estava envolvida no sacrifício dos orcs das Terras Altas, mas ela não sabe do que ele está falando. O prota resolve levar a Shin até a vila e acabar com esse mal-entendido. Quando Makoto sai do subespaço, ele se depara com a Emma correndo na sua direção, dizendo pra ele não enfrentar o dragão porque é muita imprudência. Shin conta que ela é o dragão e que fechou um pacto com Makoto, onde ele é o dominante. Porém, a Emma não acredita na história. Shin joga algumas escamas que caíram durante a batalha para provar que ela é o dragão. Emma, vendo que era tudo verdade, se assusta e desmaia. Já na vila, os orcs comemoravam o fim do nevoeiro. No outro dia, Shin avisa pro Makoto que vai levar os orcs para morarem no subespaço. O prota está preocupado que lá possa ter algum tipo de monstro. Shin fala que ele pode ficar tranquilo porque ela criou um fragmento dela para proteger aquele mundo na ausência deles. Dito isso, Shin leva todos eles para o subespaço. Alguns dias depois, os orcs já se estabilizaram naquela terra. Enquanto Makoto treinava, Shin ficava vendo as memórias dele sobre novela histórica japonesa. A garota diz que vai reunir materiais para criar uma TV e gravar as memórias do Makoto. O prota sai para dar uma volta e se encontra com dois orcs que estavam com dificuldades para cortar as árvores daquela região. Makoto ativa sua habilidade e corta árvores sem dificuldade. Ele nota que um dos orcs estava ferido e cura ele sem usar mana. Tudo isso graças à habilidade Kai que ele ganhou do Tsukuyomi. Enquanto cortava mais árvores, ele acaba cortando sua mão e percebe que sua habilidade de cura não tem efeito sobre ele. Shin volta para o subespaço carregando um anão. Ela conta que ele estava sendo perseguido por uma criatura peculiar. De repente, a criatura começa a atacar até conseguir invadir aquele lugar. Se tratava de uma aranha gigante. O anão fala que aquela criatura se chama Aranha Negra do Desastre, uma criatura ancestral atormentada pela fome. Makoto entra em combate contra ela. Ele usa uma magia para criar uma camada de fogo na sua faca, mas não importa quantas vezes ele ataque, a aranha se regenera, até que ele é atingido e gravemente ferido. Makoto fica com raiva e causa uma grande explosão. Ele começa a disparar consecutivamente vários ataques de fogo contra a aranha. Para finalizar, ele carrega um ataque de água, que é seu elemento mais poderoso. Ele dispara uma flecha de água que devasta tudo pela frente. Logo em seguida, o garoto desmaia. A aranha se regenera e agarra o Makoto. Shin corre para salvar ele, mas ela percebe que a aranha se apaixonou por ele. Shin fica irritada e toma o prota das garras da aranha usando a força. Ela pergunta pra aranha se ela também não quer fechar um pacto com o prota. Quando Makoto acorda, tem uma linda garota ao seu lado chamando ele de mestre. Ela conta que é a Aranha Negra e que ganhou aquela forma após o pacto que fez com ele. Shin leva o anão artesão até Makoto. O anão se apresenta como Beren. Ele agradece o prota porque ao derrotar a Aranha Negra, a aldeia dele foi salva de uma catástrofe. Para evitar qualquer tipo de confusão, Shin inventou uma história dizendo que a Aranha Negra estava sob o efeito de uma maldição, mas o Makoto quebrou a maldição, fazendo ela voltar para sua forma original de uma garota. Beren pede para ele aceitar seu povo como residente do subespaço. O prota fala que tudo bem, ele pode trazer seu povo. Shin pede pro Makoto dar um nome para elas. Para a garota dragão, ele deu o nome de Tomoe. Ela teve um aumento significativo no seu poder graças ao nome que ganhou. Já para a garota aranha, ele deu o nome de Mio. Algumas horas depois, elas chamaram todos os habitantes do subespaço, incluindo os homens lagarto que foram trazidos pela Tomoe e os aracnídeos que foram trazidos pela Mio. Elas querem decidir por meio de uma votação como Makoto será chamado. Tendo a maior quantidade de votos, ele será chamado de Jovem Mestre. O prota avisa que está indo até uma cidade humana que ele localizou. Nas áreas próximas da cidade, ele encontra uma garota, mas ela foge gritando e chamando ele de monstro. Para ter certeza, ele vai até a cidade. Na frente do portão havia vários aventureiros esperando por ele. Makoto nota que os humanos não entendem o que ele diz, porque a deusa lhe deu a habilidade de entender e se comunicar com idiomas diferentes da linguagem humana. Logo, os aventureiros começaram a disparar contra ele. Makoto volta para o subespaço. Tomoe fala que ele foi tratado como um monstro porque ele tem tanta mana saindo do seu corpo que distorce a área ao seu redor. Aos olhos dos humanos, ele provavelmente parece como se fosse um Lorde Demônio. Makoto começa a estudar para aprender a falar o idioma humano. Alguns dias depois, o anão artesão leva o anel para suprimir o poder dele, mas o poder do Makoto é tão grande que o anel não suporta e se quebra. Um mês depois, ele dominou a escrita humana e decidiu se comunicar apenas utilizando a escrita. O anão levou dessa
dessa vez um anel que vai absorver e armazenar seu poder. Agora ele está pronto para se aventurar pela primeira vez na cidade humana. Eles vão até a guilda de aventureiros. A recepcionista fala que eles se vestem de maneira estranha. Mil fala que o Proto é o herdeiro de uma empresa comercial. Ele foi amaldiçoado durante a viagem. Tomoe complementa dizendo que ele foi forçado a usar uma máscara e perdeu a capacidade de falar. Makoto vai até o mural para ver o rank dos aventureiros. O aventureiro mais forte daquela cidade é de rank SS, nível 444. Na hora do teste, o pergaminho de nível 400 não consegue medir o poder da Mil e da Tomoe. A recepcionista pede para trazer outro pergaminho. O nível da Tomoe é de 1320, já o da Mil é de 1500. O nível do Makoto é medido, mas ele continua no nível 1. Por esse motivo, ele foi colocado no rank E. Eles vão até a hospedaria para alugar um quarto. O Prota chama Mil para ir comer. Tomoe vai ficar para vigiar a mercadoria deles, porque eles estavam sendo seguidos desde o momento que entraram na cidade. E assim termina o terceiro episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Bom, acabou, pessoal.